E destacando que por causa do frio e dos improvisos, o número de incêndios em casas e apartamentos aumenta nesta época do ano. Como evitar acidentes, como que aconteceu ontem aí na imagem na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Se o fogo começar, o que fazer? E quem responde é ele, Lucas Abate, o primeiro destaque. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André, todo mundo que nos acompanha. Ontem nós acompanhamos um incêndio que aconteceu na Zona Sul de Porto Alegre, começando na rede elétrica. Então hoje nós viemos até o Corpo de Bombeiros para mostrar o que fazer para evitar e quais medidas fazer, André, quais medidas tomar quando o incêndio acontecer. Então para isso a gente trouxe, olha só, um aquecedor elétrico que todo mundo tem em casa, o famoso T, André, que é aqui que mora o perigo, e também as famosas lareiras ecológicas. Então daqui a pouco eu volto junto com o Tenente Silveira para fazer essas demonstrações e também dar dicas para quem está em casa. Aliás, André, quem está em casa pode mandar mensagem para a nossa redação para apontar algumas dúvidas, contar alguma situação que o tenente pode ajudar a esclarecer depois. Tá certo, e por isso na tela a gente coloca o telefone, é o 51 98027 5113, vai lá, faz a sua pergunta que a gente vai aqui ajudar a colaborar nesse momento que é muito importante, onde nós temos aí um período de frios, afinal de contas o inverno, né, está começando e por isso é muito importante essa orientação, em seguida toda a ajuda direto do Corpo de Bombeiros para a gente se prevenir. 11h45, Alice debates e informações sobre a dupla Grenal. Muito bem, senhoras e senhores, nesta época do ano, a gente faz o possível para se esquentar. É ou não é verdade? E por isso equipamentos precisam ser usados sempre com muito cuidado para evitar incêndios, como esse que aconteceu ontem. A gente mostrou aqui na Zona Sul de Porto Alegre, foi o que começou um aparelho de ar-condicionado, ainda bem que ninguém ficou ferido, mas sim um grande risco, um grande perigo e transtorno para muitos moradores desse prédio na Zona Sul aqui de Porto Alegre. O colega Lucas Abate está com um soldado do Corpo de Bombeiros que vai nos ajudar a entender, os limites de cada situação. É muito importante, como dissemos, nessa época em que as pessoas estão fazendo o possível para se aquecer, só que precisamos ter cuidado. E como enfrentar em caso de um incêndio? O Lucas vai trazer as informações para a gente, lembrando, tá aí o telefone na tela para mandar mensagens. Quem tiver dúvidas pode mandar para a gente, 51 98027 5113. Diga lá, Lucas. Oi, André, e olha só, a gente está com os queridinhos do inverno. Aqui, ó, o aquecedor elétrico muito utilizado em banheiros, um equipamento que é seguro, mas em determinadas condições. Aqui no chão já acesa a famosa lareira ecológica que muita gente utiliza com álcool. E comigo o Tenente Silveira, que vai ajudar a esclarecer como evitar esses acidentes, Tenente, e também o que fazer quando eles acontecem. Então, bom dia para o senhor, obrigado por nos receber. Bom dia André e quem nos acompanha. O Corpo de Bombeiros está à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento visando a segurança contra incêndio e acidentes domésticos. Tenente, aqui no braço do senhor está esse aquecedor elétrico que é muito utilizado em banheiro. Em que condição que ele deve ser usado? Qual é a forma correta de utilizar ele para evitar acidentes? Os aquecedores, eles são elétricos ou a combustão, certo? Nós reconhecemos a necessidade da utilização nesse período do ano, ao mesmo tempo que o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul chama a atenção para a necessidade de atender às normas de segurança relacionadas à sua utilização e, em alguns casos, de instalação. Então, sobre os elétricos que tu já mencionou, um dos cuidados que nós temos que tomar é o fato de que qualquer aquecimento, qualquer fonte de calor associado com material combustível, ela pode dar origem a um princípio de incêndio. Quando eu me refiro a material combustível, eu não me refiro só aos líquidos combustíveis. Eu refiro também a madeira, papel, tecidos que são combustíveis sólidos. Pessoal que às vezes até coloca meia, calcinha, cueca em cima para secar. Esse exemplo que tu colocou é mais uma demonstração de não atendimento às normas técnicas de utilização, certo? E os equipamentos elétricos, um cuidado que tem que ser tomado é em relação ao dimensionamento da rede elétrica da residência. Eu cito como exemplo aqui, esse plug aqui, ele é um plug mais grosso de 20 amperes. Se tu tentar conectar aqui nessa tomada, aqui em cima, não vai entrar. Por quê? Porque essa tomada ela foi projetada para 10 amperes. O que as pessoas fazem para
ludibriar a norma técnica. Eles colocam um adaptador de forma que é possível utilizar esse aquecedor com essa tomada. Mas nesse caso, por exemplo, a extensão ela vai estar sobrecarregada, porque ela não foi projetada para suportar um equipamento como esse aqui. Ô André, deixa só até eu mostrar aqui, o tenente tinha me alertado. Eu não sei de quem é esse T aqui, ó. Mas já saindo daqui, eu já vou tacar fora aqui, tenente, depois. Deixa eu só tentar tirar. Porque olha só, André, vocês não vão conseguir ver, mas tá queimado ali dentro. Sim. Qualquer deformidade, mudança de coloração, som ou odor que indique um problema na rede elétrica deve chamar atenção para que a pessoa revise as suas instalações e a utilização do equipamento. Então esse é um exemplo muito comum, né? Então provavelmente alguém fez alguma adaptação que sobrecarregou esse T e ele demonstrou que está sendo utilizado de forma inadequada. Ô André, o dono do T falou comigo aqui no ponto, tá? Pediu para não tocar fora, mas não tem jeito, isso aqui não tem mais salvação. Toca fora. Não, então, o indicado é que os equipamentos que sofreram qualquer tipo de dano, ele seja descartado e substituído. André, não sei se com relação ao aquecedor ainda tem um questionamento ao tenente, senão a gente já pode falar da lareira ecológica também. Eu gostaria de mencionar sim, porque uma coisa, ô Lucas, as pessoas não têm o hábito de ler o manual. O que é essencial quando a gente compra o equipamento, né? Até para a questão de manutenção e cuidado. Porque esse equipamento que nós temos aí em mãos, ele tem 2 níveis também de temperatura. E que tem o nível 1 e o nível 2. E quando está no nível 2, tem gente que não observa isso. Ele já aumenta mais ainda o consumo e sobrecarrega a rede. Então, só queria que, por favor, ele fizesse essa observação, porque é um outro cuidado importante. Só uma coisinha, aproveitar a carona, só para, enquanto estamos nesse assunto aí, tem problema de usar no banheiro que é totalmente fechado? Ele não consome oxigênio? Essa é uma dúvida que eu tenho, Lucas. Por causa da resistência, muito importante, né? Glauco, essa pergunta, então. Com relação a esse equipamento, tenente, por exemplo, usar num banheiro que é totalmente fechado, que não tem circulação de ar, é um equipamento que, por exemplo, queima oxigênio? Não, Glauco, bom dia. Esse equipamento para esse tipo de utilização no banheiro é bem melhor do que aqueles que são a combustão, né, como lareira ecológica, por exemplo, ou improvisações que as pessoas fazem com líquido combustível, porque esse aqui não traz esse risco de consumo do oxigênio, que o oxigênio normal, o ar, né, ele tem 21% de oxigênio. Se o índice dessa quantidade for diminuído, isso é arriscado para a saúde e vida humana. Que nem, por exemplo, essa lareira aqui, André e Glauco, se a gente tivesse num ambiente fechado, ela estaria queimando. Olha só, tem uma oxigênio. pergunta aqui. Esse aqui só aquece o ar, André. Vamos ver, pergunta de telespectador? A de Novo Hamburgo, a Josélia. Bom dia. Deixar o aquecedor muito ligado na tomada é perigoso? Muito tempo ligado. Ela faz essa pergunta. Imagino que seja esse ou qualquer aquecedor. Se há um limite por segurança, tem que cuidar com o aquecimento do aparelho, eu imagino. Ela manda aí um bom dia para o tenente. Bom dia, tenente. É a Josélia de Novo Hamburgo, tá? Tenente, tem problema deixar muito tempo o aquecedor ligado? Ele tem um limite de operação? Depende da capacidade da rede elétrica da casa. E tem que verificar, cada equipamento tem uma especificação relacionada, que é especificada no seu manual, né? Então, essa informação desse aqui eu não tenho agora, por exemplo, mas isso eu retomo a necessidade de que, para cada equipamento, a pessoa que vai utilizar leia o manual, certo? Teoricamente, se a rede elétrica está corretamente dimensionada, a tomada é de 20 amperes, por exemplo, esse tipo de aquecimento tende a não acontecer. Mas se a pessoa utilizar por muito tempo e perceber, como eu falei, algum cheiro, alguma descoloração, deformidade ou algum ruído relacionado à rede elétrica, a pessoa deve interromper a utilização. Lucas. Então, André, essas foram as primeiras dúvidas que a gente tirou junto com o Tenente Silveira, e em seguida a gente volta aqui para trazer detalhes de o que fazer quando acontecer, por exemplo, um curto-circuito e o que fazer quando essa lareira aqui, ecológica, a álcool, por exemplo, explodir ou no momento de recarregar, que é o momento mais perigoso. Então, fiquem ligados aí no SBT que em seguida a gente volta. Daí já tem pergunta aqui, ó, da Alci de Novo Hamburgo. Tem 4 aparelhos eletrônicos numa mesma tomada, mas não usa o T, ela usa a régua.
se isso é um risco ou não. A outra pergunta, a Ana de Gravataí, sobre os cuidados com incêndio. Gostaria de saber se nós, donas de casa, podemos comprar o extintor de incêndio para termos em casa. Acho que é uma ótima, inclusive depois o nosso entrevistado pode falar. O aquecedor ligado já perguntamos. Eu tenho uma lareira e uso de etanol em lareira. É a pergunta do Nando lá de Pelotas, mas depois o nosso entrevistado fala. Muita gente Isso usa... é importante. Muita gente Isso é usa o importante. etanol. Lembrando que nós tivemos um incêndio, uma explosão com etanol num restaurante em Gramado. E eu lembro que foi, eu não sei se morreu o garçom, mas foi muito grave, acho que até morreu. Um outro depois, caso, né? numa churrasqueira também, em que morreu uma filha de um casal, com o uso de etanol. Mas depois o nosso entrevistado vai trazer essas respostas para a gente. Bom, vamos falar agora sobre a feira e não no feriado de quinta-feira. Bom, nessa época do ano a gente faz o possível para esquentar a casa, né? Equipamentos precisam ser usados com muito cuidado para evitar incêndios, como este que aconteceu ontem de manhã na Zona Sul aqui de Porto Alegre, no aparelho de ar-condicionado. Lembrando, ninguém ficou ferido, mas serve de alerta a todos nós. Lucas Abate está com o nosso entrevistado, tenente do Corpo de Bombeiros. Eu tenho várias perguntas aqui, a gente vai se ajudando aí para conseguir coordenar e responder no máximo possível às pessoas, porque muitas dúvidas sobre aquecimento de fios, aquecimento também, o uso de lareiras ecológicas e algumas questões aí que a gente vai tentar ajudar quem está nos acompanhando para orientar, porque todas questões muito pertinentes, Lucas. Isso, André, e até a gente vai demonstrar aqui a maneira totalmente errada de manusear uma lareira elétrica. Um pouco antes a gente mostrou a situação dos equipamentos elétricos, principalmente os aquecedores, aparelhos de ar-condicionado, quando tem alguma gambiarra na instalação. E agora a gente vai falar justamente sobre a lareira ecológica, que é abastecida com álcool, normalmente álcool 92, ou também o etanol de posto. Então, comigo está o Tenente Silveira, mais uma vez, vai fazer a explicação para a gente. E aqui, equipado, André, Soldado Vianney. Vamos reforçar, o Soldado Vianney só está fazendo esse exercício, essa demonstração, porque está totalmente equipado. Então, a gente vai se distanciar aqui um pouquinho, eu e o Tenente Silveira, enquanto o Soldado Vianney faz a demonstração, André, e o Tenente vai nos explicar o que ele está fazendo de errado ali, Tenente. Então, em relação à lareira ecológica, os principais cuidados são nunca recarregar ela com chama. Então, a pessoa deve abafar ela com um abafador próprio e esperar esfriar um pouquinho e só depois recarregar. É interessante que no entorno não tenha nada que seja combustível, como tapete, cortina, sofá e coisas assim. Ou a própria garrafa ali que está do lado também, né? É isso, e a garrafa. E o ideal é que seja colocada num piso cerâmico ou de cimento como esse aqui, e se não tiver, que tenha uma base, uma coisa que, se acidentalmente for derramar o líquido combustível, não tenha um princípio de incêndio, né? Então, o Vianney está demonstrando ali o que não fazer, que é recarregar ela com a chama. Vocês percebem que sai chama no entorno, certo? E às vezes esse líquido ele pode respingar inclusive na roupa de quem está recarregando e começar um incêndio com queimaduras. Ó, vocês percebem? E outra questão é que... espero que tenham ouvido ali a explosão. Não sei se vocês ouviram, André, mas a gente ouviu aqui uma explosão que deu. Isso é do gás, Tenente? Então, um risco que o líquido combustível apresenta é que ele é volátil demais. Então, os vapores que ficam no entorno, eles podem ocasionar esse tipo de explosão. Daí a pessoa pode se assustar ou até receber uma temperatura na mão e aí largar o líquido no entorno e começar um princípio de incêndio, né? Então, e outra coisa que é importante falar é que esse tipo de equipamento ele deve ser utilizado em ambientes amplos ou ventilados. E o etanol? Porque... para que o consumo, que a quantidade de oxigênio presente no ar não seja menor do que a nossa saúde precisa. Lucas, oi, André, fazer alguma pergunta? Eu queria tentar fazer um ping-pong, porque a gente está ficando com várias questões aqui bem importantes e eu queria ver com o Tenente Silveira para a gente tentar responder o telespectador. Vamos ver se além das questões que tu tens com ele também, mas só para a gente contemplar aqui porque eu tenho certeza que uma resposta já vai ajudar muita gente. Bom, o Nando de Pelotas, ele perguntou se o etanol ele pode usar nessas lareiras ecológicas. Sim ou não? Tenente,
etanol pode ser usado nessa lareira, sim ou não? O etanol ele tem uma capacidade de produção de calor maior, certo? Os fabricantes recomendam o uso do etanol e nós achamos que devemos atender aquilo que os fabricantes recomendam, certo? Pode ser utilizado, mas com cuidado redobrado em relação ao álcool 96%, pela capacidade que ele tem de liberar calor e também pela possibilidade, ampliar a possibilidade de ter um princípio de incêndio. Pois é, aí o Próxima Nando... pergunta, André. Tá, mas aí o Nando reforça que em ambiente fechado pode-se usar o etanol, não tem perigo por causa do oxigênio? No caso, qualquer combustível, tenente, tem perigo por causa do oxigênio. Tem que ter uma circulação de ar, é isso? Sim. Necessariamente a combustão, né, o fogo, ele consome oxigênio. Então, se a pessoa utiliza num ambiente pequeno, como um banheiro, por exemplo, esse oxigênio que é consumido pela chama pode fazer falta para a sua própria respiração. Então, André, seja etanol, seja álcool ou até mesmo lenha, sempre tem que ter alguma circulação de ar. Tá certo. A Sônia de Itaquaquecetuba, São Paulo, nos acompanhando. Beijo grande para São Paulo. Olha só, deixar o aquecedor, ela não especificou qual, muito tempo ligado na tomada é perigoso, Josélia de Novo Hamburgo. O tenente até respondeu essa questão antes sobre o aquecedor, André, falando que atendendo às especificações do fabricante, certo, pode deixar. O problema é usar aquela gambiarra, o Tzinho, aquele que até guardei no bolso para jogar fora depois, para deixar bastante tempo, aí sim tem um risco maior. A Ana de Gravataí tem fogão a lenha sobre as donas de casa, ou seja, qualquer pessoa, né, que esteja em casa ter um extintor de incêndio. O que o tenente Silveira pensa disso? Então, tenente, a questão do extintor de incêndio, até a gente tem aqui, André, 2 exemplos, um ABC, que é para quase todos os tipos de fogo, e depois o BC, e em seguida até a gente pode falar um pouco mais sobre eles. Tenente, quem tem casa, por exemplo, precisa ter um extintor de incêndio? Então, a legislação de segurança contra incêndio, ela não exige extintor de incêndio e outros sistemas daquelas residências unifamiliares. Significa o quê? Que a casa ela está isolada de outras casas, então nesse lugar e só mora uma família. Nesse lugar não é obrigatório por lei. Mesmo assim, o Corpo de Bombeiros Militar recomenda que pessoas que moram nessa situação adquiram um extintor porque ele é eficiente diante de um princípio de incêndio. Agora, em residências onde há condomínio, onde há uma residência coletiva, nesse caso é obrigatório por lei. Tá. Agora, eu acho que só para encerrar aqui, até porque é uma pergunta que muitos têm feito e eu já tinha mencionado, lá de Sapiranga que vem essa questão do superaquecimento. O Marciano de Sapiranga, sábado à noite tivemos problema de superaquecimento da rede após tomar banho muito quente e ligar o ar-condicionado no quente. A rede entrou em curto e tiveram que chamar os bombeiros, mas conseguiram resolver. Então, só para a gente encerrar de um modo geral, a questão de superaquecimento quando liga aquecedor, ar-condicionado, como é que é o lençol térmico, que também tem que ter alguns cuidados. O superaquecimento de fios, para a gente encerrar, Lucas. Tenente, superaquecimento dos fios pela sobrecarga na rede que acaba gerando um curto-circuito. O que fazer? Então, o ideal é desligar a energia elétrica, né? As residências elas têm um disjuntor, uma chave também, onde a pessoa pode interromper a circulação de energia elétrica. Depois disso, ela pode utilizar o extintor adequado. Na classificação brasileira, o extintor é o tipo C de equipamentos elétricos. Então... Até eu vou pedir para o Jefferson mostrar aqui rapidamente, André, que é o extintor pequeno, ali que está ao lado, que ele é utilizado para a rede elétrica. Esses 2 extintores, eles são classe C. A diferença é o seguinte, que aquele da nossa direita ali, a direita, ele é um pó ABC e ele atende qualquer classe de incêndio. E o outro é o CO2, que é B e C. Então, por exemplo, eu posso usar qualquer um desses 2 extintores na lareira ecológica. E posso usar qualquer um desses extintores numa rede elétrica energizada.
Eu não posso usar o extintor tipo água, porque a água ela não é o agente extintor adequado para equipamentos elétricos. Tá André, ótimo, então eu te agradeço, Tenente Silveira, que gentilmente nos atendeu aqui, fez as demonstrações, todas as explicações. Tenho certeza, André, que tem muitas dúvidas e, claro, assim que possível a gente vai esclarecendo aqui na SBT. Na dúvida, sempre, né? Um técnico, alguém que conheça. Tem muitos seguros residenciais que têm esse tipo de serviço, acho que é bem importante. Às vezes, seguro de carro também que tem o serviço de seguro de casa embutido no plano. As pessoas podem investigar se o plano contempla, por exemplo, uma avaliação. Tem muitas perguntas aqui sobre disjuntor que desliga. É indicativo de que há problemas na rede. Ou o disjuntor é muito fraco, ou a rede toda está com problema. Então, sempre é um risco muito grande. Obrigado, Lucas. Obrigado ao tenente e também ao soldado Vianney, que nos ajudaram aí nesses esclarecimentos. E obrigado para quem mandou mensagem para a gente, que não foi pouca não. Mas eu acho que, de um modo geral, a gente conseguiu contemplar a todos. Bom, nosso assunto agora.